Olá amigos, hoje nós iniciaremos uma nova série aqui no canal de fazendo miniaturas para jogar RPG de forma especial medieval. E essa série terá 7 vídeos e você vai conseguir montar essa taverna de RPG para D&D ou outros RPGs medievais. Hoje você vai aprender como criar essas miniaturas maravilhosas de porta para usar em seus jogos de RPG, de D&D e outros jogos de RPG de fantasia. Eu andei assistindo alguns vídeos de pessoas mostrando miniaturas para D&D, para RPG de forma geral, e aí eu me empolguei e quis fazer eu também. Mas, ao contrário dos vídeos que eu vi, que era de baixo custo, eu queria fazer a custo zero. Por isso eu fui pegando elementos que eu já tinha em casa. A primeira coisa foi esses palitos como se fossem palitos de picolé. Eles são um pouco mais finos e eles são retos de todas as pontas. Se você só tiver palitos de picolé, você consegue também. É só você cortar a ponta reto e fazendo os outros cortes. Inclusive depois, para a parte torta da porta, fica mais fácil com o palito de picolé arredondado, porque você não precisa fazer o corte arredondado. Eu marquei com 4 centímetros porque é um pouco menos que 2 polegadas. Afinal de contas, 1 polegada no D&D é 1,5 m. Aqui no Brasil, nós arredondamos para 2,5 cm cada quadrado. Uma porta tem uma altura aproximada de 2 metros ou 2,20 m. Então eu fiz aí com 1,5 polegada mais ou menos, que dá 4 centímetros. Como o palito tinha 12 centímetros, ficou 3 cortezinhos por palito. Depois eu abri alguns palitinhos pela metade, cortados no tamanho de 1 polegada ou 2,5 cm. Eles vão servir para as traves transversais das portas. Eu não havia testado antes, mas quando eu resolvi medir quanto ficariam 3 palitinhos juntos, que seriam as madeiras da porta, eu descobri que tinham exatamente 2,5 cm, ou seja, exatamente 1 polegada, e estavam prontinhos para serem trabalhados. Então eu comecei a colagem destes palitinhos. Este tutorial foi feito para adultos, mas se você é criança e está fazendo também, peça ajuda para um adulto quando for usar tesoura ou estilete, porque esses materiais são perigosos. E no caso de cortar madeira, mesmo sendo uma madeira pequena e mole como é esses palitinhos, ela se torna ainda mais perigosa por causa da pressão necessária. Então peça ajuda para um adulto. Eu queria fazer algumas portas arredondadas, então eu fiz, antes da colagem, cortes arredondados. A cada 3 palitos, 2 eu cortava arredondado para que cada ponta tivesse um arredondado e um reto no meio. E, é claro, algumas portas retas. A diferença é que as portas retas seriam portas mais simples, inclusive depois o acabamento eu fiz remetendo a prata, e as portas arredondadas seriam portas mais chiques ou sofisticadas, onde eu usei elementos que arremetem a ouro. O próximo passo aqui era colar as barras transversais. Então para isso eu usei alguns modelos que existem. Então para as portas retas eu coloquei 2 barras transversais no meio. Para as portas arredondadas eu coloquei a barra transversal apenas uma embaixo, na base, colando, é claro, dos 2 lados. E esses modelos você pode achar na internet, como são fotos de como eram as portas medievais. Existem portas com as barras cruzadas e existem modelos diferentes. Enfim, a funcionalidade dessas barras é segurar as madeiras que estão retas na vertical. E aqui na maquete não é diferente, ela também serve para segurar e dar mais estabilidade. Se não tiver essas barras transversais, os seus palitos vão desgrudar logo logo. Note que é interessante você colar as barras do outro lado, enquanto a frente ainda está com a cola mole, porque assim você consegue deixar mais retinho a sua porta. Eu também resolvi fazer uma porta dupla, que ocuparia não apenas um quadradinho, ou seja, não apenas 1 polegada, mas 2 polegadas. Eu poderia ter aguardado a cola secar por 24 horas, mas eu resolvi já fazer logo na sequência, e eu peguei uma tinta preta. Como eu falei, o meu objetivo era pegar o que eu já tinha pronto, então eu peguei tinta guache mesmo. Você pode usar a tinta acrílica, que é a melhor tinta para artesanato. A tinta guache ela tem um problema que se molhar vai sair essa tinta. Enfim, eu usei a tinta guache, que é o que eu tinha em casa,
peguei dos materiais da minha filha e aonde tinham as juntas eu passei essa tinta preta. Ela vai ajudar a reforçar a ideia de profundidade aonde é necessário. Como eu não tinha a cor marrom que eu precisava para a porta, que é a cor natural de madeira, eu fui atrás de usar os meus conhecimentos da escola e misturei a tinta vermelha com amarela para gerar tinta marrom, e aí eu fiz a base da madeira passando essa tinta marrom escura. Eu fui adicionando também um pouquinho de tinta preta para poder chegar no tom escuro que eu queria e, enfim, misturando amarelo, vermelho, preto até chegar na cor que eu queria. Depois, com uma tinta um pouquinho mais escura, com um pouquinho mais de preto, eu fiz a cor das barras transversais. Simplesmente para dar uma impressão de que são outras madeiras e que existem diferenças de cores mesmo. E acredito que o resultado final ficou muito legal. Então foi fazer um acabamento dos pregos e para isso, como eu já falei antes, eu diferenciei as portas de dourado e as portas de prata. As de douradas foi bastante simples, eu simplesmente peguei uma tinta dourada e fui fazendo pequenos pingos com um pincel bastante fino. E o resultado já foi ficando legal. Já para as portas que são prata, eu usei um relevo que eu tinha aqui preto, e aí depois eu passei uma cor cinza bem clarinha para dar a impressão de prata na porta. Para as maçanetas eu queria ter usado aquelas argolinhas prontas de bijuteria que a gente encontra, mas como a minha ideia era não comprar nada e eu não tinha essas argolinhas em casa, eu peguei uns arames de alumínio que eu tinha e eu fiz o trabalho mais difícil e manual, que foi preparar essas maçanetas. Colar elas é muito fácil, com uma pinça ou nesse caso um alicate de bijuteria, colocava no lugar e uma gotinha de super cola, resolvido. Enquanto tudo ia secando, eu comecei a trabalhar na base. Eu reparei que por dentro daqueles durex para criança, aqueles bem pequenininhos, existe exatamente 1 polegada. Então eu usei eles para desenhar círculos em uma bandejinha de comida que foi bem lavada, é claro, mas dessas que a gente consegue, que a gente compra várias coisas, carne, frutas, enfim. Se você tiver um cortador de isopor vai ser muito fácil. O estilete é um pouquinho mais difícil de cortar, mas não tem problema ficar todo quebradinho e irregular, porque afinal de contas a base vai ser de pedra, e pedra é irregular. Eu fiz então uma cruz bem no meio da base, um desses riscos vai ser onde vai ser encaixada a porta, e o risco que vai ser encaixada a porta é opcional, e o outro risco é o da grid, que eu vou explicar melhor em outro vídeo. Pode usar uma caneta comum mesmo para isso. Eu passei rapidamente, bem de leve, um ferro de solda. Faça isso apenas se você for um adulto ou peça ajuda de um adulto para criar um relevo na grid. Depois eu passei a tinta preta nesse isopor. A tinta preta não pega muito bem, ela vai servir como base para a pintura depois. E eu fiz 2 mãos dessa tinta preta e o meu foco era que nos relevos que eu tinha feito com ferro de solda ficasse bem firme da tinta preta. Também nas laterais, onde tivesse relevo, qualquer lugar que tivesse relevo, que ficasse bem pego a tinta preta. Você pode usar um spray de base de pintura se você tiver condições de comprar um ou tiver um em casa. Enquanto eu dava um tempo para a tinta secar, já na primeira mão, eu tirei um tempinho para poder pintar as fechaduras das portas de dourado ou de prata. Voltando para a base, eu peguei um pedacinho de papel alumínio amassado e comecei a apertar contra o isopor para poder criar uma textura de piso com vários relevos. Você pode fazer isso antes mesmo de passar a primeira mão de tinta preta. Agora sim, segunda mão de tinta preta. Repare que agora dessa segunda vez a tinta já pega bem melhor porque a primeira tinta preparou para essa segunda demão. Vale lembrar que antes de pintar você já pode colar a porta, que conforme você vai ver mais para frente, porque ela gruda bem melhor.
Peguei então cola branca com algumas gotinhas de água para poder passar a cola por toda a madeira. A gota d'água ajuda a cola a ficar mais fácil de trabalhar e entrar melhor nas frestas das madeiras da porta. Esse trabalho de passar a cola branca vai servir praticamente como um verniz, porque ela vai ao mesmo tempo proteger a madeira para que não fique pegando muita umidade. Ela vai dar um pouco de brilho, o que vai realmente representar como um verniz, e ela vai grudar um pouco melhor as madeiras. Mais uma vez volto para a base e dessa vez eu vou começar a trabalhar com o cinza. Então a base já está toda com fundo preto, eu faço uma tinta cinza que eu não tinha, então misturo branco e preto. E aí, começando com um cinza um pouco mais escuro, passo bem de leve, começando a criar um efeito de pedra. E depois, com um cinza mais claro, eu passo mais de leve ainda. E se você tiver o pincel adequado e a habilidade necessária, você pode ainda com quase que um branco de tão claro cinza, fazer uma terceira vez essa passada de pincel. E a textura de pedra fica muito bonita. Esse efeito do cinza mais claro é importante que o pincel esteja bem seco. Na verdade, é claro, ele vai estar com tinta, mas você raspa bastante ele num papel, toalha ou no próprio isopor que você estiver usando para misturar as tintas, para que o pincel tenha bem pouca tinta nele e ele não pegue muito nas partes mais de relevo profundo. No finalmente está na hora de juntar tudo, então eu pego a porta, a base e eu vou colar com cola quente, que é uma cola que vai pegar tanto na madeira quanto na base de isopor. E como eu já havia falado antes para você no vídeo, se você fizer esse passo antes de passar a tinta no isopor, vai ser um pouco mais difícil de pintar, porém vai ficar bem mais firme a colagem da porta no isopor. E o último passo é colocar uma última demão de verniz, que é a cola misturada com algumas gotinhas de água. Isso vai ajudar com que a madeira que já tinha uma demão de verniz fique ainda mais resistente e a base também receba um pouco dessa resistência contra a água. Principalmente, você pode usar isso para qualquer tipo de tinta, mas nesse caso que é a tinta guache, é mais importante ainda proteger contra a água. Lembrando que a cola aqui, como ela tem água na cola, ela pode manchar um pouquinho a tinta, que inclusive aconteceu com algumas das minhas portas. Não foi nada assim extremamente preocupante, mas ela mancha um pouquinho a tinta em alguns pontos. Por isso, de novo, se você tiver acesso à tinta acrílica, vai ficar ainda mais bonita a sua porta. E sim, eu falo porta e não porta. E aí você pode ver o resultado final da nossa porta. E se você gostou dela, dá um joinha aí, que deu um trabalho para fazer esse vídeo. E eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos que vão vir sobre miniaturas.